Na CBN Vale do Itajaí, Medicina e Saúde. Cuidados com a nossa saúde, doenças inflamatórias intestinais, que são inflamações que acometem a totalidade ou parte do trato digestivo. São doenças crônicas que inflamam os intestinos em intensidades variadas. Nas formas mais leves, a pessoa pode sentir dores abdominais e alteração do hábito intestinal, como diarreia ou constipação. Para falar mais a respeito desse assunto e também cuidados especiais agora, durante as férias, a temporada de verão, o bate-volta na praia, viagens à vista, nós vamos conversar no nosso quadro Medicina e Saúde com o médico Dr. Marcelo Nogara, ele que é especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e medicina dos transplantes. O Dr. Marcelo, ele integra a equipe de transplantes do Hospital Santa Isabel. Dr. Marcelo Nogara, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Muito obrigado, Denise, bom dia, ouvintes da Rádio CBN, e obrigado pelo convite. Doutor Marcelo, começando com a definição, com a explicação através do seu trabalho diário, o que significa exatamente no nosso corpo o trato digestivo? Isso, o trato digestivo ele compreende então o tubo digestivo, que vai desde a boca até o ânus, ou seja, passando pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e dois órgãos acessórios, que é o pâncreas e o fígado junto com a vesícula biliar. Então, deu para a gente ter uma melhor compreensão do trato digestivo e entender, muitas vezes, sintomas, características, problemas que de uma hora para outra, doutor, nos acometem, nos derrubam. E nessa época do ano, chegando agora as férias, a temporada de verão, é muito comum nós sofrermos problemas que de uma hora para outra, doutor, a saúde parece que vai pelo ralo. É verdade. É um contratempo bastante importante porque as pessoas se programam durante o ano todo para curtir umas férias e chegam então nas praias, principalmente aqui em Santa Catarina, para curtir as suas férias e aí são acometidos por doenças. E essas doenças principais são as do tubo digestivo, são do trato digestivo, né? As crianças principalmente são acometidas aí por vírus, principalmente o vírus Norwalk e rotavírus, né? Então muito comum, ou então por Escherichia coli. Os adultos também são acometidos por Escherichia coli, da diarreia, mal-estar, febre, né? Tem que ficar acamados, fazer uma boa hidratação também, né? E também não esquecendo das hepatites, né? A hepatite, principalmente a hepatite A, ela se transmite através de contato entre as pessoas e uso de águas contaminadas, né? E aí a pessoa muitas vezes ingere, principalmente esses moluscos, né? Como ostra e moluscos de concha, né? As ostras muitas vezes são consumidas cruas, aí que é o problema, né? Então o limão que é colocado em cima, ele não mata as bactérias, né? Nem os vírus. Então tem que cuidar, tem que cozinhar de preferência, e os mariscos que são encapsulados nas conchas têm que ser cozidos muito tempo para também não transmitirem a doença. Outra coisa, no verão os alimentos perecem mais rápido, então ao consumir maionese, que é feita do ovo cru muitas vezes, deve ser evitada, né? Porque a bactéria se reproduz mais facilmente. A salmonela principalmente está na casca do ovo, e ao quebrá-lo você insere a bactéria dentro do ovo e aí na hora de fazer maionese ela se reproduz e você pega uma contaminação. O senhor citou aqui a questão de águas contaminadas, já pensei muitas vezes assim, por mais cuidado que tenhamos durante, né, a nossa viagem para o litoral, outros locais, doutor, às vezes tem a ver também com o próprio gelo. Que aí o gelo foi acondicionado de uma forma totalmente irregular ou não foi com uma água de procedência e a pessoa inconsciente, sem saber daquele perigo, também está introduzindo aí na sua alimentação um gelo que tem assim água contaminada. Perfeito, essa era uma das dicas que eu ia falar. A Denise já adiantou. Mas muitas vezes a gente consome, a gente vê o preparo de um drink, por exemplo, né? Que vem lá um destilado, um suco de frutas, até tudo bem feito na sua frente. Mas daí na hora que ele coloca o gelo já está contaminado com uma água de má qualidade, ou a mão, né, do preparador está contaminada e transmite através do gelo. E esse gelo, então, é que vai causar a contaminação. Outra coisa, que é uma coisa também muito errada, mas existem alguns profissionais que vendem água, então tem que ver a procedência, vendem garrafas d'água em congestionamentos ou na própria praia, que podem reaproveitar uma embalagem de água e botar uma água que não é a água mineral, né? Isso é uma fraude, mas tem que cuidar. Então, por recomendação,
desidratação, se sugere usar água com gás, porque é mais difícil de falsificar água com gás, porque se você abre tem um gás bastante importante, um gás espesso, então você evita de ter aquela garrafa de água fraudada, né? É mais complicado fraudar a água com gás. Você falou na questão das hepatites, temos vários tipos de hepatites, mas a preocupação aqui durante essa época do ano é aquela que é transmitida pelo alimento, doutor, é isso? Pelo alimento, exatamente. Aí seriam principalmente hepatite A, que é através da água, da maionese ou então dos mariscos, né? E a hepatite B também pode estar contida nesses produtos aí. E a hepatite A daí se caracteriza por um amarelão, vômitos, náuseas, mal-estar, um pouco de febre, né? E às vezes o diagnóstico demora um pouquinho para acontecer. E na hepatite não ocorre diarreia, então ele não sabe direito o que é, tem que procurar um médico para então ser diagnosticado e tratado de acordo. Esses dois tipos de hepatite A e a B, doutor, são transmissíveis também? Eu, tendo esse problema, essa doença, eu posso transmitir para os meus familiares, por exemplo? Para os teus familiares também, perfeito. Aí, através de contato de toalhas, de escova de dente, escova de cabelo, né? Você pode transmitir isso aí. E no dia a dia também, abraço, beijo, você pode contaminar também os seus familiares. Então, é muito importante essa prevenção e saber o que você tem para evitar a disseminação disso aí. Mal-estar, diarreia, as viroses do verão, doutor, necessitam de acompanhamento médico? Olha, elas, para fazer um diagnóstico, até os adultos, talvez eles tenham uma superfície corporal maior e tenham uma capacidade de reserva, muitas vezes fazendo só uma boa hidratação, né, com soro caseiro mesmo, ou usar esses isotônicos que existem aí no mercado, né, podem ser tratadas em casa. Usa um sintomático, tipo um antiemético ou um antitérmico, vai muito bem. Agora, em crianças é o maior perigo, porque a criança tem uma superfície corporal menor, tem uma reserva menor, então a criança deve ir para um pronto-socorro, né, deve ir para um posto de saúde, então fazer o diagnóstico e fazer toda a recomendação que o pediatra der, para então não haver a desidratação, porque é isso aí que pode então levar a criança ou à morte, ou então a sequelas maiores, né? Então a hidratação é fundamental. E às vezes não é só vírus, se é uma febre prolongada, às vezes é a necessidade de antibiótico e internação. E aqui estamos falando de febre alta, que chama mesmo a atenção, doutor? Perfeito. A febre alta, a turgidez da pele, né? Você faz um aperto na pele, se ela fica enrugada, é um sinal grande de desidratação, né? Boca seca, mal-estar, né? Diarreias frequentes, 5 a 6 vezes ao dia. Então, isso aí requer um internamento. Algumas vezes às vezes só o soro via oral não é suficiente, tem que fazer soro endovenoso. E a alimentação de um paciente que está vivendo todo esse momento, doutor? A alimentação durante aquela semana e as próximas semanas também, qual é a recomendação? A maioria das gastroenterites, né, gastroenterocolites, que a gente chama, são autolimitadas. O que é isso? Elas vão melhorar sozinhas, mas basta você dar um suporte, claro. Então, fazer repouso, não pegar sol, né? Então, o paciente vai para a praia, mas tem que ficar em casa, ficar deitado, fazer repouso. Usar bastante soro caseiro, que vou dar a receita aqui, que é 1 litro de água fervida ou água pura, né? Mas 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Tá? Então isso vai fazer uma melhor absorção. Por que tem que botar isso? São eletrólitos, eles absorvem melhor no nosso tubo digestivo. A água pura não é tão bem absorvida quanto essa adicionada de sais. Bom, feito isso, a cada deposição, cada vez que ele vai no banheiro, ele tem que tomar mais ou menos 200, 300 ml dessa solução, né? Aí dá um antiemético para vômito, mal-estar. E a alimentação tem que ser uma alimentação leve, mas não é isopor e não é pena não, sabe? É uma alimentação que a gente fala, uma alimentação muito tranquila, que é o quê? É uma proteína, um peito de frango, uma carne, né, grelhada, só sem gordura, porque a gordura vai estimular mais a náusea. Um carboidrato, que pode ser um arroz cozido, uma batata cozida, ou um macarrão, tá? Saladas evitar, porque a salada vai estimular mais a diarreia, né? Evitar leite, derivados de leite, porque durante a gastroenterocolite você fica temporariamente intolerante à lactose. Faz parte, depois volta, mas temporariamente fica uma semana intolerante. Então evitar isso aí. Mas não deve deixar de se alimentar, tem que comer bastante porque justamente ele está doente. Então é um erro você tirar a alimentação do paciente. Ele deve comer bastante, mas só dentro desse cardápio aí, que vai então desde comidas obstipantes como farinhas,
bolachas secas, torradas, né? Sem a gordura, sem a manteiga, né? E a proteína. Higienização das nossas mãos, doutor. Perfeito. Fundamental, necessário em todos os momentos, né? Perfeito. Hoje em dia melhorou bastante, sabe? A gente tem visto na maioria dos restaurantes, em bares perto das praias, tem já o álcool gel, então isso já ajuda bastante. Então, antes de se servir, né? Então, cuidado também com bufês, as pessoas vão lá servir e tossem em cima, e aí cai o vírus ali, você vai se alimentar, depois transmite. Então, passar a mão no álcool gel sempre que possível, né? Lavar as mãos, usar as proteções, preferir alimentos que estão bem conservados, né? Principalmente em temperaturas baixas. A gente esquece que aí fazemos todos esses cuidados, né? Utilizamos esses cuidados diários e aí estamos com o celular 24 horas na nossa mão. Ele está contaminado. Está contaminado. Por mais que a gente limpou, fez tudo certinho, a etiqueta da higiene da mão, e depois a gente volta para o celular e ele também não passou por essa etiqueta. E permanece o ciclo, né? Agora, é engraçado que o celular vai estar contaminado com os teus bichos, digamos, com as tuas bactérias, né? Então, você usar, tudo bem, o problema é usar o celular dos outros, né? E também é uma coisa interessante, a nossa flora intestinal está acostumada também com as bactérias aqui da região, digamos, né? Então, você, todos os dias você ingere bactérias diferentes, só que você já está, digamos, com proteção. O mais importante é a diarreia do viajante, ou seja, você sai daqui, vai lá para o Nordeste, ou vai lá para o Caribe, e aí lá são bactérias diferentes, eu brinco, são bichos diferentes, e a nossa imunidade não está própria para isso aí. Aí que nós pegamos a diarreia do viajante, que é uma doença comum, né? Que é uma bactéria própria daquela região e tu não tens a defesa. Então, por isso que é mais comum você pegar quando viaja para lugares distantes, onde você não tem uma flora já protegida ou imune àquela flora. Dr. Marcelo Nogara, médico especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e medicina dos transplantes, integrante da equipe de transplantes do nosso Hospital Santa Isabel. Aproveitando, doutor, agora sobre doenças inflamatórias intestinais propriamente, entre eles a doença de Crohn, doutor. Explica um pouquinho mais sobre essa doença, os sintomas e o próprio tratamento, por favor. Tá. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa é uma dupla de doenças, em geral a causa é autoimune, mas ainda não se sabe bem o porquê em alguns pacientes isso se desenvolve e outros não, né? E tem várias teorias, talvez algum vírus diferente que a gente não conhece, mas o que elas fazem são uma inflamação, né? A doença de Crohn é uma doença que pega desde a boca até o ânus, então você pode ter doença de Crohn no intestino delgado, no intestino grosso, assim por diante, mas ela é mais comum no ilho terminal, que é a final do intestino delgado, começo do intestino grosso. E ela faz ulcerações, faz lesões aftoides, pode haver sangramentos e desnutrição. E ela é tratada à base de corticoides e anti-inflamatórios e remédios imunobiológicos, né? A retocolite ulcerativa, ela só pega o intestino grosso, né? E ela pode estar associada também a doenças hepáticas, como a colangite esclerosante primária. Também uma doença autoimune e também vai ser tratada com a base de corticoides e alguns imunossupressores e imunomoduladores. Tá? Só que elas duas doenças podem ocorrer ao longo do ano todo, né? Então, por isso, esse é um cuidado ao longo de muito tempo. E, às vezes, há uma cura, já tive pacientes que curaram mesmo, e outros permanecem com a doença controlada ao longo dos anos usando o medicamento. Doutora, a pessoa, ela nasce com essa doença, com as doenças? Ela pode desenvolver essa complicação numa determinada fase da vida? Assim, como não se sabe ainda bem a causa, parece que você já tem alguma coisa no gene que possa despertar, mas nem todos despertam. Então, essa doença pode aparecer ao longo da vida, não se sabe quando, né? Existe algum mecanismo que é um gatilho para essas doenças, assim como a maioria das doenças autoimunes. Você tem todo o aparato para fazê-las, mas nem todos desenvolvem. O fato agora é saber quando que, ou prevenir quando que elas vão ser disparadas. Isso é difícil. Às vezes pode ter alguma relação, já tive pacientes que a relação foi extremamente emocional, então aí dispararam, melhorou a parte emocional, melhorou também a doença inflamatória intestinal. Então existem muitas especulações, mas ainda não se tem total conhecimento dessas doenças. Algumas pessoas até têm um certo preconceito, não é uma doença contagiosa, doutor? Não, de forma nenhuma, não é uma doença contagiosa. É uma doença que o próprio indivíduo tem essa condição, não passa para outros e ele que tem. Então a gente fala assim, doença inflamatória intestinal, não é tem quem quer, tem quem pode.
Para finalizar, doutor, essa conversa na Rádio CBN, então reforça as dicas, orientações para o nosso ouvinte, para quem está levando a CBN de carona, para quem já está se organizando para viver um momento, né, especial de descanso, de férias e aproveitar ao máximo e não esquecer de cuidar sim do trato digestivo, que ele é muito complexo, ele começa e termina de uma forma muito ampla dentro do nosso corpo. Perfeito, Denise. Então, assim, as dicas que a gente dá é consumir alimentos de lugares que você sabe que tem uma boa higiene, tentar evitar ao máximo alimentos crus, como sushi, essas coisas agora, de lugares que você não conhece, né? Drinks, evitar também drinks com gelo, né? É melhor você tomar alguma bebida que são fechadas e peça para o garçom abrir na tua frente, tá? Todo cuidado é pouco. Preferir água mineral com gás, tá? Evitar manter alimentos durante muito tempo, mesmo na geladeira, né? Porque eles estragam mais fácil, né? Essas quentinhas ou essas também coisas levadas, aperitivos levados, né, na praia, tudo. Então, porque a areia é contaminada, a água é contaminada, então todo cuidado é pouco. Tá? Então, sempre bem conservado, na temperatura mais baixa possível e a fonte dos alimentos a melhor possível, que você de preferência conheça. E se foi derrubado por alguma virose de verão, hidratação é fundamental e cuidado com a saúde, um repouso também muito necessário, né, doutor? Perfeito. Repouso, hidratação boa. Se não melhorar, então leva no médico, porque os prontos-socorros das cidades do litoral estão sempre abarrotados. E aí, às vezes, você vai lá com uma doença X, você acaba pegando a X e mais a Y, né? Então, e cuidado. O soro caseiro aqui, 1 litro de água e o senhor dá sequência dos demais Isso, produtos. 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Tá certo, doutor Marcelo, muito obrigada por estar conosco aqui na Rádio CBN. Obrigada, um bom dia, boas festas e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Denise, e ouvintes da CBN. Desejo um bom final de ano a todos e um Feliz Natal. Doutor Marcelo Nogari, especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e medicina dos transplantes, integrante, ele faz parte da equipe de transplantes do Hospital Santa Isabel, referência nacional.